estão aqui, né? Meus agradecimentos pelo tempo, por estarem disponibilizando o tempo de vocês, o sábado à noite de vocês, para vocês estarem tendo esse bate-papo, na realidade, né? Que é basicamente um bate-papo, uma aula, uma prévia de uma aula online, o qual nós estaremos tratando inicialmente, né, de um tema que é um tema, vamos dizer assim, sutil para a grande maioria das pessoas, já que nós estaremos falando sobre plano de carreira, né? Entrando aí nas questões de empreendedorismo e empresariado, e vocês que estão aí do outro lado, que estão estudando, tecnólogos, né? Futuros formandos, eu espero que isso possa estar agregando muito esse conteúdo no desenvolvimento da carreira de vocês. Essa palestra que o tema justamente remete ao projeto de minha vida, construindo o verdadeiro significado de sucesso, é um tema que para mim ele tem muita relevância, não apenas em quesitos de conteúdo programático, mas também com relação a próprias experiências individuais de carreira, que ao longo dos meus 15 anos de carreira no mercado imobiliário eu venho construindo, e que poder compartilhar isso com vocês hoje é uma grande honra, é um prazer imenso, é uma satisfação enorme. E eu espero que vocês que estejam aí do outro lado possam, de fato, se inspirar e possam realmente, vamos dizer assim, terem o mesmo insight, né? Vamos dizer que eu tive há alguns anos atrás, quando algumas coisas com relação ao mercado de trabalho começaram a se tornar mais claras para mim com relação à questão do desenvolvimento profissional, a questão vamos dizer assim, do crescimento, e não apenas crescimento, vamos dizer assim, financeiro ou crescimento material, mas também um crescimento intelectual, um crescimento espiritual, porque nós sabemos que a trajetória das nossas vidas, né, quando nós decidimos criar um plano de carreira, ela vem aí com muito altos e baixos, e que nós precisamos sim ter muito discernimento do que de fato nós queremos, para que nós possamos de fato alcançar aquele objetivo almejado. Então, quando eu menciono que nós busquemos a realização de sucesso nesses três pilares que eu mencionei agora, material, vamos dizer assim, espiritual, emocional, que seja, financeiro, nós entendemos que a prosperidade ela é muito mais ampla do que de fato nos contaram, né? Então é importante nós sempre reavaliarmos quando nós mencionamos essa palavra, né, sucesso. Eu quero alcançar o sucesso, eu quero ter sucesso. Mas o que que é o sucesso, né? Então, primeiramente, eu vou me apresentar a vocês que estão aí do outro lado, que ainda não me conhecem, ainda não conhecem a minha história. Então, eu vou fazer um resumo, basicamente, do que eu faço, para vocês poderem ter também um pouco mais de conexão com a minha história, né? Entender também da onde eu vim e onde estou e para onde também estou indo, e que vocês que estão aí do outro lado também são, vamos dizer assim, corresponsáveis também nessa minha caminhada. Então, por isso que para mim é tão satisfatório, é tão, vamos dizer assim, é tão grandioso poder estar compartilhando isso com vocês nessa primeira aula. Bom, inicialmente, né, eu me chamo Samantha Santos, como vocês já sabem. A minha formação é em Direito, atuo no mercado imobiliário há 15 anos como corretora de imóveis, fiz especialização em Psicologia Criminal, depois fiz, né, depois da Psicologia Criminal, fiz extensão como a analista comportamental em desenvolvimento humano, perita grafotécnica, sou perita avaliadora, que hoje, inclusive, mais atuante como perita judicial, tá? Aqui no estado de Santa Catarina.
Fiz algumas especializações, como, por exemplo, sindicatura profissional. Tenho hoje uma administradora condominial, né, na realidade é uma empresa no segmento imobiliário, que são negócios imobiliários, então nós atuamos tanto no segmento imobiliário quanto no segmento condominial também, através de uma franquia que hoje está em 22 estados do país, a qual eu venho trazendo esse projeto para a região aqui de Balneário Camboriú, junto com toda a equipe, né, que hoje está em São Paulo. Após isso, né, fiz a especialização em comunicação, fiz também especializações como palestrante e hoje desenvolvo um projeto, o qual vocês estarão aí junto comigo também, onde eu estarei dando, vamos dizer assim, o chute inicial desse meu novo projeto, que é o Imober Power 360, que é uma mentoria desenvolvida para auxiliar profissionais, especialmente, né, profissionais do segmento imobiliário, mas também que abrange todos os outros profissionais de todas as outras áreas, entendendo que hoje o empreendedor, de modo geral, ele é um profissional que ele precisa ter um desenvolvimento profissional e que existem hoje ferramentas utilizadas através da análise comportamental em desenvolvimento humano e psicanálise que podem auxiliar esses profissionais a conseguirem ter mais êxito e resultado num curto prazo de tempo, né? E isso que nós desenvolvemos com, vamos dizer assim, os alunos, os nossos mentorados. O objetivo é conseguir auxiliar uma produtividade mais rápida no quesito de que nós conseguimos, através dessas ferramentas analítica e psicanalítica, desenvolver os principais, vamos dizer assim, os principais talentos, os principais pontos fortes, né, de cada indivíduo, de uma forma com que eles possam ter melhores resultados num curto prazo de tempo e que ele consiga, vamos dizer assim, de uma forma mais sadia também e mais humanizada. Então, nós sempre tentamos desenvolver todas as nossas atividades de forma humanizada, até mesmo porque hoje nós estamos aí na era digital. E aí vocês que estão aí do outro lado, vocês vão me falar, mas Samantha, você vem falar para mim de humanização na era digital, Samantha? É isso mesmo. Nós estamos falando de humanização porque justamente hoje é o que nós temos de mais evidente, né? Então a gente também precisa sempre estar atentos. Por quê? Porque por mais que nós estejamos numa era tecnológica e que tudo hoje, com a inteligência artificial, com as redes sociais, as mídias que são desenvolvidas, todas essas ferramentas que o mercado está oferecendo e que no futuro muito próximo vai ser trocado, né, por máquinas, né? Isso já está acontecendo. A gente já consegue estudar uma estimativa de índice alto de desemprego, justamente por essas alterações, profissões que vão cair em decadência devido ao uso da tecnologia. Nós entendemos também que nós estamos de forma analítica e psicanalítica, nós entendemos que o ser humano, cada vez mais, por conta do avanço tecnológico, ele vai ficar cada vez mais vulnerável a doenças psicossomáticas, psicossociais, né? Então, hoje, os maiores psiquiatras brasileiros e psicólogos já direcionam a grande maioria de seus alunos, já como um posicionamento de alerta, justamente pelo fato de nós estarmos entendendo que o ser humano ele vai ter uma necessidade maior de agora para frente a buscar trabalhos que tenham mais humanização, justamente por conta do avanço tecnológico. As maiores doenças psicológicas que virá e que já estão aí surgindo, ansiedade, depressão, todas essas doenças, elas vão precisar sim de uma atenção maior, porque elas estão sendo estimuladas pelas mídias e que essas ferramentas, na verdade, deveriam ser apenas ferramentas utilizadas por nós, elas vão realmente chegar no nível, já estão chegando no nível muito, vamos dizer assim, muito mais forte e as pessoas vão precisar se tratar e se cuidar cada vez mais. Então, quando nós falamos de humanização, esse é o destino da nova era, tá? Então, trabalhos que
serão direcionados de forma manual e de forma humanizada, realmente terão mais destaque. Então, por isso que nós levamos sempre por esse viés, né? Nós sempre tentamos entrar com relação ao nosso trabalho e formações e desenvolvimento das pessoas, mas sempre de forma muito humanizada, muito humanizada. Numa última palestra que eu dei com uma psicóloga que também é psicóloga e palestrante, que já atua na área da psicossocial há muitos anos, numa outra palestra nós mencionamos justamente, inclusive, sobre a legislação agora, aonde foi obrigado a regulamentação da NR1, né, que é a regulamentação onde vai ser obrigatório em empresas terem trabalhos vinculados à humanização, palestras vinculadas à humanização. Então, nós já estamos aí um passinho à frente, já trabalhando com tudo isso e automaticamente também auxiliando os profissionais dentro desse viés, porque saúde também faz parte do projeto de sucesso. Saúde também é prosperidade, porque quando nós falamos em plano de carreira, quando nós falamos em realização profissional, nós não podemos esquecer que saúde, ela também faz parte do pacote. Já existiu uma frase, né, de um filósofo que dizia que o ser humano ele vai passar a vida inteira correndo atrás de dinheiro para quando ele chegar na velhice ele gastar o que ele ganhou de dinheiro tentando recuperar a saúde, né? Então, o objetivo é o ponto de equilíbrio. Então, nós sempre vamos estar trabalhando o desenvolvimento dos nossos alunos, dos nossos mentorados, sempre de uma forma equilibrada, justamente preservando a questão de saúde, especialmente mental, né, dos nossos alunos, dos nossos mentorados, para que eles realmente consigam resultados eficazes, só que dentro ali, vamos dizer assim, de um padrão que não comprometa também de forma agressiva a sua saúde. Então, continuando sobre o nosso projeto, e é o que eu venho falar aqui com vocês, inicialmente, além de toda essa parte curricular que eu já mencionei, eu iniciei a minha carreira aos 13 anos de idade. É isso mesmo, quer vocês acreditem ou não, mas Samantha, como assim 13 anos uma criança? Eu acredito que não apenas eu, mas também muitos de vocês que estão aí do outro lado também podem também ter vivido uma experiência semelhante, né? Na nossa era, né? Olha, 90, gente, não tá tão longe assim, hein? Mas da nossa época, né? Que não era a geração Z, não era a geração alfa nem beta. Na nossa época, de fato, não tinha tecnologia, então pelo fato de não ter essa ferramenta que facilita muito a nossa vida, muitas coisas eram bem diferentes. Então, os trabalhos, vamos dizer assim, de jovens, muitas vezes, mesmo que não sendo permitidos legalmente, ainda assim era uma realidade muito mais, vamos dizer, muito mais evidente do que as de hoje nessa nova geração, que é a geração Nutella, né? A geração que tem tudo, né? Que fica o dia inteiro com o celular na mão e ainda assim, né? Acha que é muita coisa, né? Eu venho pesquisando também recentemente, né? Através de alguns jornais. Sobre essa geração, e é muito falado também sobre a geração com que, vamos dizer assim, que preocupa o mercado por conta do baixo índice de procuras de emprego. Ou seja, essa geração que nós estamos agora é uma geração que, na realidade, eles não querem trabalhar porque eles não querem se submeter. Porque vamos dizer assim, a tecnologia, ela também abre esse leque, né? Então, hoje você vê, por exemplo, muitos profissionais atuando em home office, você vê hoje, por exemplo, influencers que ganham milhões fazendo vários tipos de atividades ou vendendo produtos pela internet. Então, hoje o mercado de trabalho, e isso não sou eu que digo, é as estatísticas,
hoje, nessa nova geração, tem a ocorrido assim, um rompimento mesmo diante do que nós vivemos lá, por exemplo, na geração de 90, que seja 80, é uma geração totalmente diferente, que seus conceitos em forma de trabalho também são diferentes. Então, quando eu falo, por exemplo, para minha filha que eu comecei a trabalhar com a idade dela, ela realmente ela fica abismada, ela fala, como assim, que absurdo é esse? Então, na realidade, com 13 anos, eu iniciei no mercado e comecei a atuar na área de vendas. Iniciei na área de vendas e eu, até hoje, né, estou na área de vendas e costumo dizer que você não se torna um vendedor, você nasce um vendedor, né? Então, assim, a venda, na realidade, ela corre nas nossas veias de forma que tudo que você pode pensar está vinculado à venda. Então, quando você pensa num lanche, é uma venda. Quando você pensa que você precisa, vamos dizer, comprar um curso, quando você pensa que você precisa se profissionalizar, quando você pensa que você precisa estar preparado para uma entrevista de emprego, você não deixa de ser uma venda, porque em algum momento alguém vendeu a propaganda para você e você comprou a ideia e você foi por conta da sua necessidade. Então, tudo, se você for parar para de fato analisar, é vendas, né? A internet hoje, por exemplo, é uma das maiores ferramentas de vendas que existe atualmente. Então, inicia-se com uma ideia, uma projeção de um, como que eu posso dizer, de uma página onde tu pode postar suas fotos e aí daqui a pouco você está recebendo propaganda pelo algoritmo todos os dias, todas as horas, de tudo que você mencionou no seu celular e de tudo que você estava pensando ou precisando comprar. É importante a gente entender como a tecnologia ela funciona, tanto a nosso favor quanto contra nós, né? Porque quando eu falo, por exemplo, de doenças psicológicas e automaticamente eu falo sobre vendas e a internet, vocês veem como tudo anda junto, né? Então nós precisamos da ferramenta porque tudo é vendas e o mercado se desenvolve assim. E ao mesmo tempo também nós precisamos também, junto com tudo isso, também ter ali vamos dizer, o entendimento de que nós precisamos também se cuidar e cuidar da nossa saúde, mesmo que a gente queira se desenvolver através dessas mídias ou de outras fórmulas que você achar mais conveniente. Mas a tecnologia hoje é um dos caminhos principais, e sabendo trabalhar com a ferramenta de uma forma incisiva e de uma forma correta, lógico, você vai ter muitos resultados. E tudo isso nós também ensinamos, né? Esse passo a passo de como você desenvolver também ali através da internet e você conseguir alcançar melhores resultados também do desenvolvimento do seu trabalho, da sua atividade através da internet. Então, continuando com a história, né? Aos 13 anos iniciei o trabalho e aos 16 eu ingressei no mercado imobiliário. Então, sempre atuei na área de vendas, porque eu sempre digo para todos que antes de você se tornar um corretor, antes de você se tornar um empresário do mercado imobiliário, antes de você se tornar uma referência no mercado, ou vamos dizer assim, ou um nome que é conhecido, que as pessoas conhecem e se identificam, você é um vendedor. Então, por isso que é tão importante a gente entender e reconhecer isso, porque a venda ela vai te acompanhar em todo o seu processo de vida. Você vai ir no médico e ele vai estar vendendo para você. Você vai comprar um pão, você não interessa. A venda ela está aí, é no ar que a gente respira, né? Eu brinco, eu digo que você sai na rua hoje, você gasta R$ 100 sem ver, né? 100, R$ 200 você nem vê. Você está ali, é vendas o tempo todo, é propaganda o tempo todo. Então a gente precisa trabalhar muito bem com isso. Então, ao mercado imobiliário na minha vida, ainda ele iniciou numa época que a internet não estava com tanta evidência. Então, se você quisesse se destacar no mercado, você tinha que usar outros tipos de estratégia sem ser a internet como ferramenta. Então,
por exemplo, placas era algo na época, era muito utilizado, então as imobiliárias que mais tinham destaque no mercado da sua região eram imobiliárias que estavam com 200, 300 placas, era placa em cada região. Eu tenho amigos, inclusive palestrantes também, que hoje já estão em Paraíba, em outras regiões do Brasil, e amigos que, quando iniciou o primeiro escritório imobiliário há 40 anos atrás, muito mais tempo do que eu, viu, gente? Outra geração. Quando iniciou há 40 anos atrás, eles iniciaram, a guerra era colocar a placa na rua. Quem colocava mais placa na rua, quem era o profissional mais destacado era quem colocasse placa na rua. Hoje, se você for ver em grandes imobiliárias, em grandes escritórios imobiliários, eles não trabalham mais com placa. Então, hoje, uma imobiliária ainda que trabalha com placa é uma imobiliária ainda que ela está no mercado e ela pode fazer isso, e isso é ótimo, porque é propaganda grátis. Só que hoje não é a ferramenta principal que se usa e hoje muito difícil nessa nova geração você encontrar um corretor de imóveis que ele queira sair do escritório para poder colocar placa no imóvel. Ele vai querer gravar um vídeo, ele vai querer tirar fotos, ele vai querer fazer um 360, ele vai querer pegar um drone, colocar lá em cima, mapear todo e fazer aquele vídeo na internet, mas ele não vai querer ir lá colocar uma placa porque ele acha que não vai ter resultado, porque ele entende que o cliente que está procurando aquele imóvel, ele não está mais passando na rua. Ele está, na verdade, na internet pesquisando imóvel na Avenida Paulista com 200 metros quadrados. Né? Então, por isso toda essa conversa sobre tecnologia. Por isso que é importante a gente entender bastante sobre isso, porque esse é o novo milênio e é nesse padrão que a gente vai precisar se encaixar para a gente poder também ter resultado, mesmo de forma humanizada, mesmo de forma consciente, tá? Então, com relação à minha carreira em São Paulo, que foi aonde eu me formei como corretora de imóveis, aonde eu tive mais experiências de mercado antes, né, da minha transição de carreira de região. São Paulo realmente foi uma das melhores escolas aonde eu pude atuar, que foi aonde realmente eu aprendi, não apenas ser uma profissional do mercado imobiliário, mas aprendi a me destacar no mercado imobiliário de São Paulo. E como eu fiz isso, que é a grande maioria das perguntas, como que eu consegui me destacar tão jovem e em um curto prazo de tempo. E é isso que eu ensino também na minha mentoria, no passo a passo, no meu método, né? Que é o que as pessoas sempre buscam saber. Samantha, como que você fez? Porque eu fui, de fato, uma menina de 13 anos, pobre, com pouca estrutura familiar, aliás, pouquíssima estrutura familiar. E você que está aí do outro lado, você pode se perguntar e falar assim: poxa, Samantha, mas é, como assim falta de estrutura familiar? Isso é irrelevante. Isso não tem relevância nenhuma com relação à questão de resultado. Bom, eu respeito a opinião de quem pensa assim. Mas na realidade não é assim que funciona. Quando você não vem de uma família com uma estrutura familiar, e eu falo isso em vários aspectos, eu falo no aspecto financeiro, no aspecto de facilidades que você pode encontrar no decorrer também da sua carreira. Quando você não tem isso, quando você não tem essa base estrutural, tudo fica muito mais difícil. E não adianta falar para mim, não, mas eu não concordo, porque eu acho que na realidade as oportunidades elas são iguais, né? Eu sempre ouço isso. Nossa, mas como que você pode falar que é diferente? A oportunidade está aí para todos. E vocês sabem que o mais engraçado de tudo isso é eu, em algum momento da minha vida, eu ter me posicionado dessa forma como se as oportunidades são iguais para todos, e quando na realidade não é. Quando na realidade não é. As oportunidades elas não são iguais. E muitas vezes, quando a gente se destaca, até por uma questão de vaidade e orgulho, a gente tem a ideia
de que as oportunidades elas são iguais para todos, porque você conseguiu se destacar e que você também não teve tantas oportunidades. Só que isso é uma mentira. As oportunidades elas não são iguais, mas existe um caminho a ser trilhado. E é isso que eu vim contar hoje aqui para vocês. Existe um caminho a ser trilhado e esse caminho, ele nada mais é do que a educação. O único, a única fórmula, a única mágica, o único método que funciona de verdade. Você pode ouvir propaganda do que for na internet, vendendo o que for na internet. Só que existe só apenas um método que funciona de verdade, que de fato pode mudar a sua vida, que pode realmente você ter sucesso na sua vida, é através da educação. E aquele cara que ele está te vendendo o curso na internet, aquele cara que ele está falando, deixa eu te ensinar os 5 tópicos de como você ser bem-sucedido, os 10 tópicos de como você ter sucesso, os 20 tópicos de como você vencer na vida, esse cara, ele tá lá porque em algum momento ele parou para estudar e ele estudou aquilo e aí ele tá passando para frente aquele conhecimento que ele tem para você. Então, se você quer se destacar no mercado, se você quer ser essa referência, essa pessoa que está lá do outro lado falando, olha, deixa eu te ensinar, é através realmente da educação. E que bom que hoje, né, ainda existe esse mercado que está sendo explorado, porque diante do avanço tecnológico, eu volto de novo a repetir, as pessoas, por exemplo, elas perderam, por exemplo, o prazer em ler livros. Hoje você pega um adolescente e ele não tem paciência de ler um livro. Ele quer assistir um vídeo curto de 5 minutos e ele quer aprender em 5 minutos, né, vamos dizer assim, no Reels de 5 minutos, ele quer aprender o que às vezes um professor estudou numa enciclopédia inteira. E ele quer de forma resumida, e ele quer rápido, porque nós estamos na era digital, a era da ansiedade, é tudo muito rápido, ninguém tem paciência mais para nada. Eu não vou ficar esperando meia hora. Então, por exemplo, só de vocês estarem aqui hoje, parando para poder assistir a palestra, vocês já podem saber que vocês são os 3% diferenciado, que com certeza hoje, num sábado à noite, estão na festa, estão saindo, não julgando quem faça. Mas a questão é a manifestação do interesse de cada um por aquilo que faz e por aquilo que quer na vida. Essa é a diferença. É isso que separa os protagonistas vamos dizer assim, dos coadjuvantes da história, da novela, né? Então você decide o que você quer ser. Se você quer ser um protagonista da tua própria história, ou se você quer ser um coadjuvante e ficar ali só assistindo a história do outro e falando por que que para mim não deu certo, por que que para mim não funcionou. Nossa, mas a gente estudava no mesmo local. Nossa, mas a gente frequentava o mesmo bairro, a gente ia nas mesmas festas. Nossa, mas por que fulano lá se deu bem? O que que aconteceu? Então, eu sempre bato na mesma tecla. A tecla para você quebrar o sistema, se você, como eu, veio de uma família humilde, uma família pobre, com pouca estrutura familiar, de baixa renda, e para você chegar a lugares onde muitas pessoas que estão lá foram pessoas, vamos dizer assim, privilegiadas, porque teve herança, porque teve condição de uma estrutura muito melhor, um ar-condicionado, uma melhor universidade, um assento, porque não faltou livro nas matérias que precisava aprender. Se você quer chegar no mesmo lugar que essas pessoas chegaram, se você quer sentar na mesma mesa que elas, você vai ter que ter um diferencial que essas pessoas não têm. Você vai precisar ter mais educação e mais conhecimento do que essas pessoas. Porque aí, na hora que elas estiverem ali, no mesmo lugar que você, que elas colocarem você em xeque, você vai poder ter muito mais o que argumentar e você vai ter intelectualidade o suficiente para você debater com elas no mesmo nível e se posicionar na mesma altura. Então, se você quer alcançar esse sucesso profissional, se você quer alcançar esse sucesso de carreira, ele é possível. Você pode. Primeiramente, você tem que saber o que você quer, você tem que estar disposto a abrir mão das coisas que para você hoje pode ser também muito importante. Você tem que saber disso.
Então é muito fácil as pessoas falarem assim: olha, eu quero ter sucesso na vida, tá? Mas você está disposto a abrir mão do quê? Do que você está disposto a abrir mão? Porque as pessoas elas acham que sucesso é simplesmente você chegar em um lugar e levantar um prêmio e eu venci e eu consegui. Isso não é sucesso. Isso não é sucesso. Você chegar no primeiro lugar numa corrida, é isso que é sucesso? Ou é todo aquele esforço, toda aquela luta, todo aquele desafio, todo aquele passo a passo? Porque todo mundo conta a parte bonita. Se você entrar no Instagram aqui agora, vai ter um monte de gente contando uma história bonita para você de sucesso. Olha, eu vendi 10 milhões em imóveis. Olha, eu vendi 20 milhões no outro. Olha, eu fui para Disney, eu vendi um imóvel na Disney. Olha, eu fui para não sei aonde está. Mas essa pessoa, ela está contando o processo? Ela está contando o processo? O que que aconteceu? O que que ela fez? E o principal, ela está contando o que ela passou nos bastidores do processo para poder estar ali, para poder inspirar você de fato a querer vender um imóvel, não sei aonde que você queira, ou que não seja no segmento imobiliário, mas que seja abrir uma empresa, ou que seja ser uma referência no seu nicho. Se você é da área da saúde, montar uma clínica, se você é da área da educação, ser uma referência, ser, né? Então, assim, as pessoas, elas mostram apenas a parte boa. E elas querem sempre criar ali uma solução como se o caminho fosse muito simples, quando não é. Quando não é. E digo mais ainda, se tratando você de uma classe social, vamos dizer assim, mais baixa, o caminho vai ficar muito mais difícil. Se tratando de questões de etnia, vinculada à etnia, vai ficar muito mais difícil. A questão de gênero vai ficar muito difícil. As pessoas não vão facilitar para você. As pessoas elas sempre vão dificultar. E você pode ser o melhor. Você pode ser o melhor no que tu faz. Quanto mais você for melhor, mais as pessoas vão se incomodar, mais as pessoas vão puxar o teu tapete. Vai ter gente querendo te destruir, vai ter gente querendo te derrubar, vai ter gente querendo se comparar. Então, assim, se você não estiver preparado para perder muitas vezes, você realmente não vai conseguir alcançar o sucesso que você almeja. Então, com relação à questão da minha trajetória no mercado imobiliário, especialmente tratando o mercado imobiliário de São Paulo para mim ela foi uma grande escola, né? Porque os melhores corretores hoje do país, como por exemplo, vou mencionar aqui, que sempre foi uma inspiração para mim muito grande, Valentina Caran, a rainha da Paulista, hoje com 80 anos, uma das maiores corretoras de imóveis do país, se não a maior. Tá? Tive o prazer de ser gerente comercial do Grupo Valentina Caran lá na Paulista. Trabalhei com a Valentina Caran. Tenho a honra de dizer que aprendi muita coisa. Trabalhei lado a lado com a filha dela, com a Maria Valentina, e que a herdeira, né, a pessoa que vem pós, né, porque o grupo Valentina Caran, ele continua, ele se consolida em outras regiões também do Brasil, em Indaiatuba, interior de São Paulo, enfim. E, na realidade, o que que eu entendi ali? Eu entendi que eu trabalhei com a maior corretora do Brasil, não pela questão apenas do que ela conseguiu. O que me inspirava nela? O fato dela ser uma mulher que trabalhou na roça, que tinha quarta série quando chegou em São Paulo, e que hoje é uma das corretoras mais bem-sucedidas do nosso país. Num período onde a mulher sofria muito mais preconceito na sociedade do que hoje. Num período onde a mulher não tinha voz ativa, porque nós ainda não temos, nós estamos lutando para ter voz ativa. Ainda existe um sistema patriarcal que ainda nos oprime de forma com que nós não podemos ter o poder de falar. E eu tô falando para vocês de uma mulher que no passado, foi uma das primeiras corretoras, depois que teve alteração de legislação, quando autorizou a profissão
de corretoras de imóveis ser destinada a mulheres, porque só existia corretores de imóveis homens, e como também Ordem dos Advogados do Brasil, que era uma profissão só masculina também. E essa mulher, ela foi uma das pioneiras após a mudança da legislação, quando foi autorizado que as mulheres poderiam ser corretoras de imóveis, né? Hoje também podemos ser advogadas também, né? Então, por mais que continue o nome, né? A gente brinca, né? Continua lá a Ordem dos Advogados, né? Mas hoje também, hoje podemos ser advogadas que antes também não podia. Então, nós estamos falando de uma mulher que foi uma das pioneiras quando esse sistema patriarcal ele era muito mais engessado do que é hoje. Então, vocês imaginam, nós estamos hoje na geração alfa indo para beta praticamente. E eu, como corretora mulher nesse sistema patriarcal, eu ainda entendo que eu não tenho metade da voz que eu gostaria de ter, porque quando nós conseguimos chegar em determinados lugares, em determinadas situações, a nossa voz muitas vezes é calada por comportamentos hierárquicos para que a mulher se submeta a ordens e a procedimentos que homens que estão no poder acabam, vamos dizer assim, atuando de forma muito mais forte e que não permitam que as mulheres cheguem em determinados lugares e topos, justamente por talvez insegurança ou medo de perder o poder ou o controle. Então é muito triste a gente nessa era, a gente ainda viver isso, mas vocês imaginam você falar de uma mulher que há 40 anos atrás viveu isso de uma forma muito mais, vamos dizer assim, muito mais engessada do que nós vivemos hoje. Contudo, trabalhei no Grupo Valentina Carana Paulista, tive meu escritório. O meu primeiro escritório eu tive através de uma sociedade, eu já estava com 18 anos. Com 18 anos, eu já cuidava de toda a parte administrativa do escritório como sócia. Fiquei 10 anos numa sociedade, depois me desvinculei e segui carreira solo justamente por achar que não tinha voz ativa. Justamente por ter que em muitos momentos, através de uma opressão muito grande, tive que me calar e aceitar coisas que muitas vezes não concordava, e mesmo ali se dedicando, trabalhando, realmente não tinha, vamos dizer assim, o poder da decisão. Então, nesse momento, eu montei o meu próprio escritório, a carreira solo, decidi seguir carreira solo. Montei meu primeiro escritório e montei um grupo com 20 corretores. Eu já vinha treinando corretores, já antes nós treinamos no outro escritório 15 corretores. No outro escritório, nós conseguimos também atuar com com 14 corretores também, fora a parte administrativa, recepcionista. Montamos escritório nas Nações Unidas, hoje um dos principais cartões postais de São Paulo, né, onde tem aquele desenho da Ponte da Água Espalhada. Tive escritório ali e finalizei minha carreira em São Paulo junto com o Grupo Valentina Carana Paulista. Então, por ironia do destino ou não, atendi uma empresa que tinha vindo de Santa Catarina, uma construtora que estava se consolidando na região do litoral norte de Santa Catarina, hoje o metro quadrado mais valorizado do país, né, até superando até São Paulo e Rio de Janeiro, e veio através de contatos de network essa empresa, essa construtora, o qual eu tive o prazer de atendê-los em São Paulo. Então, como que o networking, ele também é uma ferramenta de grande importância para você conseguir o que você quer e o que você precisa e o que você almeja, ou mesmo que você não almeje aquilo, mas como o relacionamento humano, como a conexão, como o network, esse caminho, ele te abre portas. E como, Samantha, como entrar nesse mundo? Como fazer parte desses grupos de network? Né? Você deve estar se perguntando. Então, para tudo isso, existem estratégias. Né? Porque em São Paulo fui membro da Comissão de Ética e Fiscalização do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, né? Fui membro também da JUCOM,
que é a junta de conciliação, que faz todos os processos disciplinares, né, para os corretores de imóveis, e participei de vários eventos de encontros de líderes, de encontros de liderança, ainda muito nova, muito jovem, justamente por fazer um network, eu aprendi a fazer network e eu entendi como funcionava a questão ali dos contatos e como que através daqueles contatos eu conseguiria ajudar ali e ao mesmo tempo a conseguir, vamos dizer assim, adentrar naquele mundo que é onde eu gostaria de chegar. Então, através de muito network, eu acabei me vinculando a essa construtora e foi quando eu recebi o convite para vir para Balneário Camboriú, Santa Catarina. E aceitando o convite, passei um tempo por Blumenau, depois de Blumenau vim direto para Balneário, e aonde eu comecei a conhecer o mercado de alto padrão, né, dos imóveis realmente de 10, 20, 30 milhões de reais e assim sucessivamente. Então, hoje atuo, né, no mercado imobiliário aqui da região, hoje mais efetivamente como perita. Então, hoje eu faço as perícias de avaliações mercadológicas, né, para o judiciário. Atuo hoje no TJ, tanto estadual quanto federal, e desenvolvo o meu trabalho hoje de uma forma um pouco mais pacífica do que antes, mas de uma forma um pouco mais jurídica, e também tentando auxiliar e treinar corretores e corretoras de imóveis que têm a ambição e o interesse de decolar em suas carreiras e desenvolver através de ferramentas que hoje eu tenho e que eu posso, vamos dizer assim, oferecer de forma mais facilitada, talvez, né? talvez mais facilitada do que para mim, para que esses corretores eles consigam ter esse desempenho, porque como eu mencionei antes, o caminho do sucesso ele parece lindo, né, aos olhos de quem ouve, mas o dia a dia, o passo a passo, né, a todas as barreiras que vêm junto, todas as questões de equilíbrio e de você se superar em cada diversidade, em cada dificuldade, isso ninguém conta. Então, quando nós falamos, por exemplo, de mentoria, nós falamos de um acompanhamento real e uma assessoria muito específica a essas pessoas que querem de fato conseguir desempenhar os seus papéis nas suas áreas, mas de uma forma, vamos dizer assim, de uma forma saudável. De uma forma saudável. Eu bato muito nessa tecla, por quê? Porque hoje nós estamos com muitos profissionais no mercado, e isso não sou eu que estou falando, tá, gente? Isso é o que as estatísticas mostram, isso é o que o mercado tem demonstrado, que hoje o índice de pessoas doentes no mercado de trabalho com doenças mentais tem se desenvolvido muito mais até que do que com casos de acidentes de trabalho. Então, é sempre importante a gente pensar em assessoria, em conseguir assessorar esses profissionais de uma forma sensata, que eles consigam ali ter esse ponto de equilíbrio. É interessante porque quando eu cheguei em Santa Catarina, eu encontrei um mercado totalmente diferente do mercado de São Paulo. Eu encontrei aqui, na realidade, profissionais mais jovens do que de São Paulo, então esse foi um ponto também que me chamou muita atenção. Em São Paulo nós temos corretores muito mais velhos, corretores de 50, 60 anos, que muitas vezes seguiu a carreira a vida toda como corretor, ou algum que se aposentou ali e falou, você é corretor porque, né, tô aqui tranquilinho. Mas em Santa Catarina não. Em Santa Catarina é muito normal, muito comum você encontrar corretores de 18, 19, 20 anos entrando no mercado. Você encontra meninos aqui de 23 anos que eles já estão, assim, ganhando muito dinheiro, e assim, e um rapaz super jovem, e com um network muito bom, com contatos significativos, que, lógico, aderiu, né, de acordo com o tempo, mas que com resultados significativos, e você entende hoje que, por exemplo, é diferente do que, por exemplo, São Paulo,
oferece nesse aspecto, né. É importante também ressaltar a dinâmica de negociação do mercado, então, as pessoas falam muito, por exemplo, de que aqui hoje é o metro quadrado mais valorizado do país, mas também o formato de negociação também é pouco divulgado. Então, quando nós pensamos, por exemplo, nos formatos de negociação aqui de Santa Catarina, que se difere de São Paulo, e é engraçado porque quando eu vim para cá eu tive que reaprender a ser corretora em quesito financeiro, em quesito de negociação. Porque a negociação aqui ela é diferente, porque o formato de condições de pagamentos também são diferentes. As construtoras elas dão condições assim surreais que em São Paulo você já não encontra. Né? Em São Paulo é muito comum você encontrar profissionais que vendem imóveis financiados, que a pessoa vai dar ali 20% de entrada e financiar e não sei quantas vezes pagar 2 imóveis em um. Aqui em Santa Catarina é interessante porque o mercado aqui, ele ensina o quê? Que você pode hoje, vamos dizer assim, comprar um imóvel com 10% de entrada ou às vezes até menos. E você pode parcelar isso com a construtora e até o prazo de entrega sem correção, sem juros, né? Então, assim, só com o CUB, que é a taxa básica aqui da região. Então, você acaba tendo também uma diferenciação em quesitos de mercado. Você entende também que esse nicho, por exemplo, do alto padrão, é um público seleto, é um público que, na realidade, ele busca outra coisa, ele não é aquele cliente que, na realidade, ele está querendo comprar um imóvel apenas porque ele precisa de uma casa para morar. É o perfil, por exemplo, do cliente alto padrão, é muito perfil de investimentos, de clientes investidores. Então, tudo isso é muito importante a gente aprender na hora de performar e entender como o nosso posicionamento, o que a gente traz, e por mais que a gente tenha conhecimento técnico com relação à questão do segmento imobiliário, para nós podermos adentrar nesse mundo do alto padrão, de você ter uma performance diferenciada do comum. Isso quando eu falo em quesito do comum, do corretor comum, que vende um médio padrão, enfim. Você entende que, na verdade, as exigências são outras, os critérios são outros e o perfil também. Então, pensando em tudo isso, eu criei esse projeto, né, que hoje eu estou, inclusive, aqui também passando para vocês, que é o Imober Power 360, justamente para poder auxiliar os profissionais a se destacarem em suas regiões e exclusivamente também se destacar no alto padrão para poder conseguir ter mais resultado e automaticamente também, vamos dizer assim, entender o que hoje passa na mente desse suposto cliente, né? A minha história é uma história de muita dificuldade, é uma história de muita luta e muita superação. Então, quando eu menciono sobre a questão de sucesso, sobre o significado real de sucesso, e quando eu pergunto para vocês sobre o que vocês, vamos dizer assim, estão dispostos a perder em prol disso, na realidade é uma pergunta que eu me fiz recentemente. Então, eu acredito que eu demorei um pouco para mim poder pensar, né, sobre essa pergunta e foi a pergunta inicial que eu fiz para vocês. O que vocês estão dispostos a perder para vocês alcançar os sonhos de vocês, o sucesso? Porque o sucesso, a palavra sucesso, ela é muito abrangente. E muita gente linka sucesso com dinheiro, muita gente linka sucesso com fama, muita gente linka sucesso com N coisas que não é sucesso. Porque quando nós mencionamos o que nós estamos dispostos a perder, nós estamos falando de coisas que podem ser muito mais valiosas do que o sucesso em si. Então, recentemente, né, na minha vinda para cá, para Santa Catarina, eu tive perdas significativas também familiares, pessoas que nessa minha trajetória de busca, né, pela realização profissional, essas pessoas foram ficando também no caminho, né, e muitas vezes eu me perguntei se de fato aquele meu objetivo, se de fato aquela minha busca, ela fazia de fato
tanto sentido assim, se de fato era tão importante ao ponto de eu ter deixado também tantas outras coisas para trás. E é importante a gente se lembrar, né, na minha última palestra que eu fiz em Alphaville, em São Paulo, nós tivemos uma dinâmica em grupo que foi muito interessante, que foi uma dinâmica que talvez em algum momento presencial a gente possa fazer aqui, assim, online é um pouco mais difícil, mas era uma dinâmica onde nós nos colocamos, fechamos nossos olhos e voltamos para a criança que nós fomos no passado. É uma dinâmica incrível, muito bacana, eu super indico, né? Se tivesse a oportunidade de fazer, faria novamente, ou faria também, aplicaria, mas é uma dinâmica que ela faz você ter um encontro consigo mesmo, só que lá atrás, quando você tinha 5, 6 anos, e que você tem esse encontro com essa sua criança e que num determinado momento que você encontra essa criança interior que está aí dentro de você e que vive aí, ela pergunta, né, se de fato aliás, você pergunta se de fato é o que ela estava esperando encontrar. Então, eu acho que quando nós falamos de sucesso, né, profissional, que é o tema da nossa palestra aqui hoje, quando nós falamos de realização profissional, antes da gente pensar em qualquer coisa, antes da gente pensar em dinheiro, em bens materiais, antes da gente pensar em poder, né? Porque vocês veem as pessoas fazendo coisas absurdas por conta de poder, né? Existe uma guerra acontecendo, né, que praticamente acho que já encerrou, mas em alguns lugares ainda continuam guerras com pessoas extremamente poderosas e que elas fazem muito mal aos outros. Então, o que que é sucesso? Eu te pergunto de novo. O que que é sucesso, né? Sucesso é um status? É o status de sucesso, fama? Né? A gente encontra tantas pessoas que abriram mão da fama porque não encontraram na fama aquilo que elas buscavam de fato, né? A gente vê crianças jovens, aquele Justin Bieber, né, que começou tão jovem, ganhou dinheiro tão cedo, uma menina que acabou se envolvendo em drogas, em vício e álcool, e depois teve que tentar reestruturar a vida toda, e que hoje não faz questão nenhuma de aparecer, não faz questão nenhuma de ser famoso, ao contrário, luta para poder tentar ter privacidade. Então, o que que é sucesso? É muito importante a gente se perguntar, né? Porque é muito fácil quando as pessoas olham para você e falam: "Você tem sucesso?". Mas o que que é sucesso, né? Então é isso que é importante e é essa tecla que eu bato com vocês, porque quando vocês pensarem em suas carreiras e o que vocês estarão dispostos a abrir mão para vocês alcançarem esse sucesso, vocês têm que ter muita convicção do que de fato é sucesso para você. Porque se você chegar aonde você quer chegar e você vai chegar, porque existe um caminho a percorrer, existe um passo a passo, existe uma fórmula que, se você seguir, se você estudar, se você se aperfeiçoar, se você conseguir fazer um network bacana, se você conseguir se desenvolvendo, se você tiver humildade, humildade, que é a palavra máxima para você conseguir chegar em qualquer lugar, porque eu não estou aqui para falar de religião, mas o homem mais inteligente da história, que foi Jesus Cristo, isso é comprovado, né, pelos maiores cientistas, que Jesus foi um dos homens mais inteligentes da história. Não estou falando de religião, mas ele ensinou a sermos humildes, né? Então, nós entendemos que a humildade, ela é um dos principais valores, uma das principais características de todo ser humano. Então, é isso que nós precisamos levar, porque se você tiver humildade e se você se esforçar e se você estiver disposto de fato a abrir mão de coisas e de situações e de coisas valiosas em pró do que você busca, você vai alcançar. Mas a grande questão é, quando você alcançar isso, você vai conseguir
vamos dizer assim, reconhecer que valeu a pena? Esse é o principal elemento. Você vai conseguir reconhecer que valeu a pena? Você vai conseguir olhar para trás e falar: eu abri mão de tudo isso, mas valeu a pena? Porque só vai ser sucesso se fazer sentido. Essa é a grande questão. Só vai ser sucesso se fazer sentido para você. Porque mesmo que todos ao seu redor estejam falando para você que é sucesso, se não tiver sentido para você, não vai valer a pena. E aí, se não fizer sentido, aí você vai ter que se encontrar novamente para você poder entender o que que é o seu novo sucesso. Porque às vezes a gente cria uma baita de uma ilusão de que sucesso é só dinheiro, que sucesso é só bens materiais, que sucesso é só reconhecimento, é só ter fama, glamour. E muitas vezes não, né? Se sucesso fosse só isso, não teria tantos milionários se matando, se suicidando, né? Então a gente entende que é muito maior do que isso. E quando eu falo de significado de sucesso, Sócrates, ele fala que na realidade o sucesso é um encontro com nós mesmos. E eu acho isso maravilhoso. Entender que na realidade o sucesso é quando nós nos encontramos no nosso próprio conceito do que é felicidade, de o que é realização. É sobre o que você entende sobre isso. Não se trata do que os outros esperam, não se trata das expectativas alheias, não se trata do que as pessoas pensam a teu respeito, não se trata do que definam para você que seja. Desde que você introspectamente, dentro de você, você esteja muito realizado com aquilo que tu faz, porque era aquilo que você aprendeu a amar, é aquilo que te realiza e é aquilo que faz você se tornar principalmente, principalmente um ser humano melhor. Porque se tudo que você fizer não te tornar um ser humano melhor, um ser humano capaz de ajudar outras pessoas, um ser humano capaz de dar a mão para outras pessoas, um ser humano capaz de ajudar outras pessoas, que sucesso é esse? Se você não conseguir fazer através do seu sucesso a diferença na vida do outro, que sucesso é esse? O sucesso, ele só é pleno quando através da sua luz, da tua vibração, da tua realização, você consegue transformar a vida de outras pessoas. Se o seu sucesso ele está trazendo benefício só para você e você está corrompido, ou se você está cercado de pessoas que não te amam, ou se você está num nível de sanidade mental, né? Vamos dizer assim, desgastado, sua saúde, seu humor, suas relações familiares. Se você conseguiu dinheiro, se você conseguiu e tudo isso é que te falta, você não alcançou o sucesso. Você não alcançou o sucesso. Então, é importante nós entendermos tudo isso, nós entendermos de fato o que a gente quer, o que a gente espera, o que a gente almeja, o quanto nós estamos dispostos a abrir mão, até onde, impor os nossos limites, saber até onde a gente pode chegar e aprender sempre, recomeçar, reconstruir, uma, duas, três, 10, 20 vezes. É cair, é ir para o fundo do poço, é subir de novo. É cair, ir para o fundo do poço, subir de novo. É estudar mais, é estudar à noite, é estudar de madrugada, é acordar mais cedo. É fazer com que todas aquelas pessoas que falaram que tu não ia conseguir, é você não provar para elas, mas para si mesmo, que você é capaz. E que se você decidir que você vai conseguir, você vai conseguir. Porque todos nós temos o poder. E só depende de nós, só depende da gente, só depende de você. E você não precisa ter a melhor estrutura familiar, entenda? Você não precisa ter o melhor caderno, você não precisa ter a melhor caneta, você não precisa ter o melhor transporte, você não precisa estar no melhor lugar agora para você poder fazer isso. Você pode começar fazendo isso na sua casa, você pode começar fazendo isso no seu bairro, você pode começar a fazer isso na sua cidade, você pode ir para outra cidade para poder começar do zero de novo e começar a mostrar para todo mundo como que como que é, como que faz, como que é o jeito correto de fazer.
né? Como que é a forma, o caminho que vai não só fazer para si, de uma forma egoísta, mas que vai fazer com que outras pessoas também façam e que dê oportunidade para outras pessoas. Porque se você passar nessa passagem de vida aqui e não fazer diferença na vida de ninguém, o que que adiantou? Né? Então, na realidade, é essa a mensagem hoje que eu deixo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, né, do que eu venho falar, da minha mensagem, e eu espero que vocês tenham se identificado, porque nunca foi fácil e nunca vai ser fácil. Mas só o fato de vocês não desistirem, de se manterem persistentes e terem coragem para enfrentar as dificuldades, entender que cada dificuldade vai passar e sempre passa, e que dificuldades na realidade são desafios que vai te moldar, te aperfeiçoar para você poder chegar no próximo degrau da escada, da evolução, e que tudo aquilo ali, todas as coisas que acontecerem de uma forma às vezes negativa e que você entenda como uma forma negativa, na realidade, só está lapidando mais o seu caráter, mais a sua essência, mais os seus valores. E que isso só vai fazer você ter um crescimento cada vez maior. E é para isso que nós viemos. Nós viemos para evoluir. E muitas pessoas, infelizmente, não entendem, elas acham que crescimento é só ganhar dinheiro, crescimento é só ficar mais inteligente. Não! Existe um crescimento, uma evolução. Nós estamos aqui para todos cumprir a nossa missão em vida, todos nós. Então, cumprindo essa nossa missão em vida, a gente vai conseguir evoluir como seres, né? Seres nessa nossa passagem de vida aqui e também transformar a vida de outras pessoas, outros seres. Porque do que valia a pena, do que valeria a pena se não fosse por isso? Você é único, diferente de todo o resto da humanidade. Você tem um perfil diferente, um intelecto diferente, conceitos diferentes, gestos, jeitos diferentes de todos os outros. Você é único. Por que que você não pode fazer a diferença? Você pode. Você pode fazer a diferença. Só que você pode fazer a diferença do seu jeito. A autenticidade, ela é uma das melhores ferramentas que a gente pode ter, que a gente pode entender na vida para a gente poder chegar onde a gente quiser. Porque hoje, no mundo de cópias, cópias baratas, a internet está aí para demonstrar isso. É todo mundo copiando tudo de todo mundo. O cara fala uma coisa, todo mundo vai lá e repete a mesma coisa. Aí o outro fala outra coisa, todo mundo faz igual. Cadê as pessoas autênticas dessa geração? Cadê as pessoas com personalidade? Cadê as pessoas com coragem de não ser aceitas? Cadê as pessoas que estão dispostas a não ser compreendidas? E quando você estiver atrás dos seus sonhos, as pessoas vão dizer que você é louco. Vão dizer que você é louco, vão dizer que você não está no seu juízo perfeito. Mas acredite que essas pessoas que vão dizer que você está louco e que você não está no seu juízo perfeito vão ser justamente aquelas pessoas que não construíram nada. Vai ser justamente aquelas pessoas que estão ali, é aquilo que eu falei, é o protagonista ou é o coadjuvante? Primeiro que se ele for o protagonista, ele não vai ter nem tempo de te julgar, porque ele vai estar muito preocupado com a história dele. Então, minimamente, quando alguém falar que tu não vai conseguir alguma coisa, ou que tu tá ficando louco, ou que aquilo não vai funcionar para você, acredite, que posição que essa pessoa está. Mas não olhe para ela com julgamento. Mas simplesmente vê, seria uma pessoa que você pediria uma dica, um conselho? Seria uma pessoa que seria uma referência para você? Seria uma pessoa que te inspiraria pela história? Então você tem que focar para você saber o que que é sucesso para você e se em algum momento você se perder no caminho. O que é sucesso? O que é sucesso? Para onde eu estou indo? Porque a gente se perde também. Esse é um outro processo do caminho que ninguém te conta. Tem as cobras, tem as aranhas, tem as jararaca, né? Tem de tudo. Você encontra de tudo no caminho. Você encontra buraco para você cair,
Você encontra de tudo, né? E ninguém te conta sobre o processo. E aí também tem uma outra situação, os caminhos, né? As portas. Qual eu entro? E se esse caminho for errado, né? Olha a questão da sabedoria e do discernimento. E se esse caminho for errado? E se não foi isso que eu tenho que seguir? E se eu dar errado, como que eu volto? Será que eu consigo voltar? Olha como que vamos dizer assim, é reflexivo essa história do sucesso. É para refletir mesmo essa história do sucesso. Porque não é tão simples igual te contaram. Não é o viveram felizes para sempre, isso não existe, é só nos contos de fada. Então a gente precisa ser realista. Vai doer, vai machucar, vai ferir, vai perder, vai cair. Tem que ser realista. Só que você tem que estar muito convicto do que você quer para a tua vida e por quem e por quê. Essas as perguntas que vocês têm que fazer se vocês realmente estão buscando o verdadeiro sucesso. Por quê? Por quê? E por quem? Porque precisa fazer sentido. Precisa fazer sentido, porque se não fizer sentido, quando chegar lá, vocês vão estar vazios. E se for para você alcançar o sucesso, você estando vazio, não adiantou de nada. Por isso que não se trata só de levantar o troféu de vencedor. E é isso que as pessoas não entendem. Não se trata só de ir lá e falar, ó, ganhei, pessoal. Tá, e aí? Obrigada, tchau. Agradeço. Acabou? E eu me transformei no quê? Eu evoluí, eu melhorei? Então, tudo isso precisa ser colocado em xeque e você tem que estar muito focado no que de fato você quer e quais as ferramentas que tu vai precisar utilizar para você chegar onde você quer. E o propósito maior do que você quer. É isso que você precisa entender para você de fato chegar no seu sucesso, na sua paz interior, na sua plenitude. Então, quando você chegar no momento e que você falar, eu alcancei tudo que eu preciso, porque a gente não precisa de muito, a gente precisa do necessário. A gente que se ilude achando que a gente precisa de muita coisa para alcançar o sucesso. Nós precisamos do necessário e depois nós precisamos ser inspiração e referência para outras pessoas para ajudar outras pessoas. Então, foque no projeto, foque no que tu quer, foque no propósito, só que não esqueça que o maior homem do mundo, ele veio para servir toda a humanidade. E esse era o propósito, servir a humanidade. Então, quando você pensar em sucesso, lembre-se, a nossa passagem aqui é para servir, é para ajudar outras pessoas. Então, eu me coloco inteiramente à disposição de vocês que estão aí do outro lado, vocês que tiveram a paciência de esperar, de acompanhar. Me coloco à disposição. Hoje nós estamos liberando, inclusive, o lançamento da nossa mentoria, tá? Que é o Imóvel Power 360, para vocês que têm interesse, né, na área de empreendedorismo, na área do segmento imobiliário, se vocês querem uma assessoria diretamente comigo. A primeira aula nós vamos estar dando checklist, nós vamos estar dando também bônus, também em formatos de marketing digital, entre outras coisas. Nós vamos estar também incluindo também os alunos num grupo VIP de network para justamente, né, vamos dizer assim, auxiliá-los nessa questão de desenvolvimento com pessoas e network, contatos que realmente vai te ajudar a ter um crescimento também significativo aí na tramitação da sua carreira. É importante também que a gente vai estar com desconto também nessa primeira aulão que nós estaremos divulgando, e aí a mentoria depois a gente vai falando a longo prazo para vocês. Então, galera, olha, muito obrigada aí pela atenção de vocês, muito obrigada pelo tempo. Eu espero que tudo isso tenha agregado para vocês. Eu me coloco novamente à disposição para qualquer dúvida, meu WhatsApp, meu e-mail, meu Instagram. Segue lá samanthasantos.mentora, Samantha Santos Oficial, e me mandem direct, conversem comigo. Eu vou te disponibilizar o link também da mentoria na bio e vou disponibilizar também nos posts também para vocês. Quem estiver aqui na aula hoje
vai conseguir o desconto também diferenciado dos outros por conta do lançamento. Então, isso também é muito importante também vocês saberem, porque a gente vai conseguir aí também um desconto bem significativo para vocês que estavam aqui hoje, porque nós estamos lançando a nossa mentoria. Então, eu espero que eu tenha agregado, eu espero que eu tenha auxiliado vocês com relação à questão de carreira e, de fato, o que é o sucesso, né? Para que vocês lutem sim pelo que vocês querem, pelo que vocês almejam, mas que além de tudo, vocês possam se tornar seres humanos melhores e que façam de fato a diferença na vida de outras pessoas. Então, muito obrigada, eu fico por aqui. Que Deus abençoe a todos. Espero que vocês tenham um ótimo final de semana e vão me seguindo aí pelas redes sociais e vamos, né, trabalhando, crescendo e evoluindo uns com os outros. Muito obrigada, viu? Satisfação a todos. Espero que tenham uma boa noite. Gratidão. Obrigada.